Bem, muito boa noite a todos e todas aqui presentes. Saúdo essa mesa de trabalhos noturno, né? Professora Aline Chamier, Lucas Kizan, que vai tratar aqui juntamente com a professora Aline acerca da proteção de dados no âmbito das relações de consumo. Gostaria de saudar inicialmente também todos os nossos alunos da graduação, pós-graduação do CESUPA, da UFPA, instituições parceiras, alunos de outros estados que estão acompanhando a nossa segunda, jornada paraense de direito do consumidor, em parceria com o Brasilcom. É com grande alegria que nós iniciamos mais uma mesa de trabalhos, aqui com duas referências, no âmbito do estudo da temática da proteção de dados. Gostaria também de, mais uma vez, agradecer a participação e o apoio incondicional dos alunos do nosso grupo de pesquisa, sem o qual esse evento não poderia estar ocorrendo. Graças a eles, aos esforços da Isabelle, ao Tiago, ao Heitor, a todos os demais que aqui estão presentes e tiveram um protagonismo na execução das atividades, deixo registrado o nosso agradecimento para que esse evento pudesse sair do mundo das ideias e chegasse aqui nessa segunda ocasião. A primeira ocasião foi há alguns anos atrás, ocorreu aqui no estado do Pará, presencialmente, no auditório do TRT, e agora, devido à pandemia, estamos aí realizando a nossa segunda jornada paraense de direito do consumidor, em parceria com o Brasil. Bem, para iniciar os trabalhos de hoje, eu gostaria de inicialmente justificar a ausência do professor Marcílio Braz. O professor Marcílio Braz entrou em contato agora à tarde com a gente, disse que teve um pequeno problema de saúde, uma torção aqui no pescoço, motivo pelo qual ele não poderá estar presente nesta sessão da mesa 2 do painel 1. Tá? Então, desde já, gostaria de deixar registrado aqui o motivo da ausência do professor Marcílio Braz. E para iniciar os trabalhos de hoje, nós iniciaremos a temática do consumidor titular de dados, entre vulnerável ou grande player do mercado. Ente vulnerável ou grande player do mercado? Essa é uma pergunta. E a palestra, que será conduzida pelo Lucas Kizan, abordará esta temática. Apresentando um pouquinho do Lucas, ele é mestre em Direito do CESUPA, especialista em Ciências Criminais pela UNAMA e Direito Digital e Compliance pela Damásio. Graduado pela FACE, cursando MBA em Direito Digital Business na USP. Advogado de proteção de dados no escritório Oxbrum Advogados, onde atua como DPO de diversas empresas nacionais e multinacionais. É professor da pós-graduação em Segurança da Informação da FACE. Lucas, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso evento, na nossa jornada. Eu lhe dou a palavra e fique à vontade para a sua exposição. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, professora Aline. Inicialmente, agradeço demais o convite a participar desse evento. Vou agradecer na sua pessoa, Felipe, mas estendo também a Isabelle, a professora Denise Bicaro, que muito carinhosamente me convidaram para compor essa mesa. Pois bem, o meu tema de apresentação hoje, gente, como vocês podem ver, é uma pergunta. O consumidor titular de dados, em certos contextos, pode ser algo redundante, mas eu venho com a pergunta, é um ente vulnerável ou um grande player do mercado? E o fruto, a origem desse meu questionamento, o qual vou compartilhar com vocês hoje, me veio a partir de uma análise prática da minha atuação profissional. Como o Felipe leu rapidamente em meu breve currículo, atualmente eu trabalho como DPO, ou como a LGPD trata, como encarregado de dados de diversas empresas. E eu venho vendo no meu dia a dia, exercendo essa atividade, um fenômeno muito interessante, o qual eu vou falar logo mais com vocês, e eu creio que isso tenha uma interface muito marcante com o direito do consumidor. Quando nós falamos em LGPD, em proteção de dados, claramente a lei não se destina a falar somente de dados digitais, apenas falar de internet, de ambiente digital. Ela também é aplicável
perfeitamente aplicável a dados feitos em documentos físicos, a velhos e antigos arquivos, pastas, papel. É aplicável isso também. Só que, naturalmente, em razão do período em que vivemos, em razão da grande evolução da sociedade da informação, é natural nós termos um pensamento muito mais voltado ao digital do que ao analógico. Então, eu preciso fazer alguns disclaimers antes de efetivamente começar a minha fala. Primeiro, eu estou me referindo aqui apenas a dados pessoais do mundo digital. Eu estou, sim, neste momento, nesta fala, ignorando os dados em papel físico, em meio físico. Segundo, eu não estou de maneira alguma desafiando, aliás, desafiando talvez sim, mas eu não estou fazendo um grande contraponto ao já estabelecido na doutrina, na jurisprudência, na academia. Vou fazer talvez um desafio ou um raciocínio contrário à maré do direito do consumidor. Eu entendo, e os meus colegas de mestrado, familiares entendem muito isso, eu sempre gosto de pegar um assunto, me interessar por aquele assunto, e depois eu penso, tudo bem, agora deixa eu tentar destruir esse assunto para ver se ele se sustenta, para ver se ele se mantém. E originalmente o meu tema, gente, eu ia tratar com vocês hoje sobre a hipervulnerabilidade do consumidor titular de dados, a fraqueza da relação jurídica que o consumidor se encontra como consumidor neste ambiente louco que é a internet. Então, além de ter que balancear os seus direitos previstos no CDC, nós também temos que trazer os da LGPD, como é que vai ficar esse consumidor super confuso diante desta situação, como as empresas vão lidar para resguardar tantos direitos assim para os seus clientes. Até que, nos 45 do segundo tempo, eu resolvi inverter o meu tema e desafiar esse ponto de vista. Então, partindo inicialmente, eu vou falar do ponto de vista da empresa. Afinal, é onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho realmente para empresas. Então, vou falar desse lugar de fala, certo? Das empresas. E tentar enxergar como é que vai funcionar o direito do consumidor com a ascensão da LGPD e como essa realidade está se desenhando atualmente. Pois bem, dito isso, eu não vou passar nenhum tipo de slide de apresentação, tudo bem? Eu acho que a conversa flui de uma forma um pouco mais orgânica desta maneira, sem um roteiro pré-pronto. Eu tenho 30 minutos, né? Ok, só vou marcar aqui. Gente, inicialmente eu parto do seguinte ponto. A lei brasileira, e creio que ninguém discorde disso, e se discordar, fique à vontade, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, é uma lei patrimonialista, essencialmente patrimonialista. Então, nós temos todo o Código Civil, todo o direito civil esquematizado e montado em cima da proteção ao patrimônio. Nós vamos falar de direito de família, sempre trazendo proteção aos bens de família, sobre direito sucessório, vamos falar de herança indo e vindo, passando por várias mãos, vamos falar de bens móveis, bens imóveis, bens imateriais, é um direito que sempre vai tratar de patrimônio. O direito penal é um direito que protege muito mais o patrimônio do que a vida, muito mais patrimônio do que dignidade sexual. Eu acho que isso está errado, mas é como está na lei e nós temos que encarar de forma objetiva. E assim por diante, nós vamos para vários ramos do direito e vamos sempre encontrar esse viés patrimonialista muito forte na lei brasileira. Com isso em mente, nós podemos passear pelo ordenamento jurídico e identificar esse DNA patrimonialista. Agora, remetendo um pouco a uma veia um pouco mais doutrinária acadêmica, se nós formos ver o que fala... Oh, meu Deus, será que eu vou citar o nome? Joseph Haas. Joseph Haas tem uma... Eu vou reduzir demais Joseph Haas, até peço perdão, mas ele, em miúdos, fala que nós temos um grande sistema jurídico em que as normas pertencentes ao sistema jurídico devem ter um DNA, o qual você consiga reconhecer a sua origem, como se fosse um grande novelo de lã, e se você destaca um fio, você tem condições de identificar, este fio vem desse novelo. É um sistema jurídico coeso e uniforme. A partir disso, realmente, nós olhamos para o ordenamento jurídico brasileiro, ele não parece com um novelo de lã, parece mais com uma coxa de retalhos, mas ele costuma manter uma certa lógica. Quando nós olhamos para a LGPD, ela vai trazer a privacidade como fundamento constitucional da sua proteção de dados.
Então, privacidade está contida na Constituição, como direito fundamental, obviamente, e esse é o fundamento constitucional da proteção de dados. Isso vai ser encontrado em qualquer manual de LGPD, qualquer manual de proteção de dados, e eu tenho um ponto de vista diferente. Eu não entendo, olhando para o ordenamento jurídico brasileiro como um ordenamento patrimonialista, eu não entendo que proteção de dados seja derivado de privacidade. Pelo seguinte motivo: a propriedade ela advém da personalidade, ou seja, da condição do sujeito como pessoa. Eu entendo que dados pessoais são originados a partir desculpe, que a proteção de dados vem da propriedade e não da privacidade, pois eu enxergo dados pessoais como propriedade, entendem? Em uma realidade em que dados pessoais, eu vou até falar uma frase muito clichê, vale mais do que ouro, é o novo petróleo, né? Facilmente a gente encontra também esses superlativos, essas comparações, a internet é fora. Nós vemos uma grande preocupação, aliás, nós vimos uma grande preocupação, algo passado, mas ainda existe, de corporações, empresas, buscarem, com certa ânsia, enriquecimento de dados, seja para, bem, atualizar dados de clientes, seja para conseguir informações de novos prospects, para conseguir enviar propaganda, marketing, para ver se conseguem angariar novos clientes para seus negócios. E em cima dessa loucura desordenada de dados pessoais para lá e para cá, que surge o escândalo da Cambridge Analytica, lá do governo da eleição do Trump, e acendeu aquele grande alerta vermelho. Opa, precisamos nos preocupar com dados pessoais. E começam as regulações de dados pessoais. Já existia a GDPR em curso na Europa, e o Brasil se atentou para isso um pouco depois, culminando na LGPD em 2018. Quando surge a LGPD com a intenção de proteger dados pessoais, Lucas, tá? Eu estou dizendo isso, eu entendo que é uma proteção à propriedade. Se dados são tão valiosos para empresas, corporações, instituições, por que não para o seu titular, para o seu possuidor nato? Todos ganham dinheiro com os dados pessoais, menos o próprio titular. Mas ainda assim, existe um grande viés patrimonial em cima da propriedade de dados pessoais. Dito isso, posso dizer que todo titular de dados é proprietário de dados. Nós temos um julgado do STJ, cuja relatora foi a ministra Nancy Andrighi, acho que de 2016, em que ela reconhece que todo usuário da internet é consumidor por natureza, utilizando ou não um serviço pago. Ainda que utilize um serviço gratuito, como o Facebook, ainda que esteja apenas fazendo pesquisas com o Google, afinal, esses serviços estão coletando dados pessoais do utilizador, do cliente. Eu ia falar internauta, mas é um termo tão antigo, né? Então, se nós pararmos para pensar que qualquer sujeito que utilize minimamente a rede mundial de computadores, seja para e-mails, para redes sociais, para ver notícias, é equiparado ao consumidor, então todo mundo que utiliza a internet, pagando ou não pela conexão, pagando ou não pelo serviço utilizado, é um consumidor por excelência. E qualquer pessoa, basta nascer, é titular de dados. Ela vai ser titular dos próprios dados. Eu digo basta nascer, pois a LGPD determina que o titular é pessoa natural. E voltando para o Código Civil, pessoa natural é aquela que nasce com vida e a personalidade se encerra com a morte. Perdão. Então, basta nascer para ser possuidor, para ser titular de dados. Ou, como eu gosto de falar, proprietário de dados. Então, todo titular de dados, quando entra na internet, é automaticamente consumidor, consumidor titular acaba sendo uma relação quase que redundante, consumidor titular de dados. Nós temos a vulnerabilidade como uma imposição legal. Se eu não me engano, lá no artigo 4º, inciso 1 ou 2 do CDC. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Bem, uma imposição legal que reconhece uma fragilidade do consumidor na relação jurídica diante de
empresas, corporações que, obviamente, vão ter um poder econômico financeiro muito maior em comparação àquele consumidor. Então, o CDC reconhece essa vulnerabilidade para trazer alguns mecanismos, alguns instrumentos que facilitem a defesa dos direitos do consumidor perante tanto o judiciário quanto o sistema de proteção ao consumidor, PROCON, delegacias do consumidor, defensorias públicas e assim por diante, associações. Eu posso estar errando gravemente, Felipe, talvez você saiba muito mais disso do que eu posso errar gravemente agora no autor, tá? Na minha pesquisa de mestrado, eu encontrei um estudo sobre a hipervulnerabilidade e eu li sobre isso na obra da professora Cláudia Lima Marques. Não sei se ela que cunhou o termo, se ela cunhou o conceito, mas foi com ela que eu conheci, que eu fui apresentado. E quando eu vi essa expressão da hipervulnerabilidade, eu achei encantador. Realmente, nós traçar uma profundidade maior no conceito da vulnerabilidade. Afinal, se todos nós consumidores somos vulneráveis por sermos consumidores, beleza, mas a minha vulnerabilidade como, digamos, homem, branco, cis, classe média alta, professor universitário, com pós-graduação, não é a mesma de uma criança, não é a mesma de um idoso que mal consegue utilizar a tecnologia de uma forma decente, não é a mesma de uma pessoa deficiente com problemas cognitivos. Então, realmente, o conceito da hipervulnerabilidade faz todo sentido. É trazer uma maior fragilidade de acordo com a realidade social da pessoa A ou da pessoa B, no caso concreto. Perfeito. E aí nós temos o nascimento da figura titular de dados, da LGPD. Eu comecei a devagar. Seria o titular de dados vulnerável? Bem, se o titular de dados, se a ideia do titular, apesar de não ter sido concebido como exclusivamente digital, e sim também no analógico, mas vamos pensar nele somente como digital para fins dessa conversa, podemos fazer um paralelo muito fácil do titular como consumidor, como eu já comentei, é uma ideia redundante. Sendo assim, não é tão difícil afirmar que o titular de dados teria sim uma vulnerabilidade, tanto pelo seu status automático de consumidor, quanto do próprio possuidor, proprietário de dados pessoais, que terá seus dados assediados, devassados por empresas e etc, etc. A cada cadastro que a gente preenche, a cada novo serviço que a gente assina, nós vamos ter a transferência de dados, compartilhamento de dados. Novamente, nossos dados vão para um banco que a gente não conhece, não sabe onde fica, não sabe onde está, e ninguém vai ter interesse de ler uma política de privacidade de 30 páginas. Ok, então é possível dizer que há uma vulnerabilidade do titular de dados. Certo, mas isso é o que está na superfície. Vamos para a prática. No meu dia a dia, gente, como DPO de diversas empresas, eu comecei a enfrentar o seguinte. Consumidor X manda um e-mail para a empresa. Às vezes educado, às vezes ameaçador. Mas, em termos gerais falando, quero saber quais são os meus dados tratados pela empresa, com quem são compartilhados, e quero parar de receber e-mail marketing, por exemplo. Gente, a empresa para. A empresa para. E não importa o porte, seja multinacional, seja uma empresa grande nacional, uma pequena empresa, a empresa para. Porque ninguém sabe o que fazer com isso. Mesmo as empresas que têm grandes consultorias jurídicas por trás, nós sabemos a teoria. Na prática, tudo gera um problema, ao menos no início. A empresa para, comunica o GPO, no caso eu, pedindo orientação do que fazer, pedindo um modelo padrão de resposta. Ok, a gente cria um modelo padrão de resposta, aí logo em seguida, 2 dias depois, 3 dias depois, vem a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, perguntando por que nós não respondemos aquele titular ainda, e já ameaçando abrir um procedimento administrativo para averiguar a situação. Enfim, a gente responde àquela pessoa, mas nada impede que ela faça uma petição na IPD, ou via consumidor.gov, ou Reclame Aqui, ou demais plataformas de resolução de conflitos, indicando demora na resposta, algum tipo de problema. O que eu quero dizer com isso? Que as requisições para exercício dos direitos de titulares, elas são necessárias, elas são, como eu acabei de comentar, exercício de direitos, porém ninguém está preparado ainda para
realmente responder como deve ser respondido. Nós tivemos a promulgação do CDC no início da década de 90. Convenhamos, ele só começou a ganhar força de fato, só começou, como o povo gosta de falar, né? Começou a pegar já na década de 2000, 2010. Foram mais de 10 anos até o CDC começar a entrar no cotidiano e ser respeitado como legislação. A LGPD de 2018 teve a sua validade confirmada apenas em 2020, 2 anos depois. Considero o tempo mais do que suficiente, mas o brasileiro é aquela coisa, sempre empurra com a barriga para só começar de fato a se adequar em cima da hora. Porém, nós ainda estamos muito próximos com relação ao marco temporal da promulgação da LGPD. E o que eu percebo muito uma diferença entre empresas nacionais e multinacionais. A empresa nacional costuma nos contratar para falar o seguinte: eu não quero ser multado, então eu tenho que me adequar à LGPD. Enquanto que a multinacional fala o seguinte: eu prezo pela privacidade. E como eu vou trabalhar no Brasil, eu quero respeitar a privacidade brasileira. Percebe a diferença do discurso? O brasileiro não quer ser multado, ele não quer perder dinheiro. E existe uma preocupação em certos mercados por ética, por compliance. Então, é um outro nível de discussão. E quando nós vamos verificar o aparato de execução da lei, da LGPD, ele já nasce tecnicamente forte. Por quê? Porque não é só a NPD. A exigência, a execução da LGPD, ela é compartilhada com todo o sistema de defesa do consumidor. Então, PROCONs, núcleos de prática jurídica das faculdades, escritórios de advocacia privados, defensoria pública, Ministério Público, estadual, federal, todos eles podem utilizar os elementos da Lei de Proteção de Dados para fazer valer o direito dos oprimidos, o direito, seja direito coletivo, seja difuso, seja individual. Então, quando nós falamos em proteção de dados, ela já nasce, apesar de há pouco tempo, já com um sistema muito maduro. E o titular de dados barra consumidor médio hoje não é o mesmo da década de 90. Hoje já está muito bem instruído, tem acesso à internet, tem acesso ao conhecimento, à informação. E ele tem na mão o poder de, com um único e-mail, solicitando dados pessoais, de deixar o CEO de uma empresa de cabelo branco, sem saber o que fazer. Isso não é exagero, não, gente. Isso realmente eu vejo no dia a dia. Com isso, veio aquela ideia, a seguinte pergunta: o consumidor barra titular de dados, né, o consumidor titular de dados, é vulnerável mesmo atualmente? Ou ele está se tornando um grande player do mercado que vai ter condições de se estabelecer como fomentador de giro de economia e conseguir, inclusive, se fazer respeitar perante o próprio mercado de uma maneira não tão fragilizada, mas sim como pegando as rédeas do próprio, não vou falar destino porque acaba sendo muito dramático, mas pegando as rédeas do seu próprio querer, dos seus desejos, dos seus anseios. Quando o consumidor vai na americanas.com e faz uma compra, ele apenas deseja o produto XYZ. Mas a partir do momento em que, por conta dessa compra, foi coletado o endereço, nome completo, RG, CPF, e ele solicita para a empresa o que acontece com esses dados, gera um impacto para a empresa de, opa, isso aqui pode dar ruim. Eu posso levar multa de até 50 milhões de reais se eu não responder direito, se eu não for transparente, se eu não colocar no meu site uma política de privacidade, se eu não disser quem é meu DPO, se eu não colocar o contato do meu DPO. Então, surge, a LGPD traz um rol de obrigações tão grande e relativamente pesado para o empresário, que quando o consumidor acha que está apenas pedindo um favor, exercendo um pequeno direito, ele está se impondo de uma forma muito significativa, muito grande. Então, eu sei que o meu tempo já vai começar a finalizar. Eu trago isso. O consumidor, como proprietário de seus dados, ele não é mais, porque, vamos lá, vulnerável é quem não tem nada, digamos assim. Hoje não, hoje ele tem, além da dignidade da pessoa humana, ele vai ter, obviamente, ele é portador dos seus dados pessoais, que todo mundo quer. Afinal, dados vão enriquecer o funcionamento das empresas. Vocês conseguem imaginar uma empresa trabalhar sem dados pessoais? Vocês conseguem imaginar o CESUPA sem condições de saber quem são seus alunos? É impossível. Então, eu até entendo que a punição da LGPD de 50 milhões de reais não é a mais grave. A mais grave é a paralisação dos bancos de dados. A empresa morre.
Se for uma empresa baseada em inteligência artificial, então pior ainda, porque a IA depende de constante fornecimento de dados para que ela se aprimore, para que ela tenha o aprendizado de máquina, para conseguir sempre evoluir. Então, dependendo do ramo do negócio da empresa, dependendo do seu tamanho, a lidar com o consumidor titular de dados vai representar um paradigma muito grande, uma mudança de paradigma, que vai forçar as empresas a criarem uma metodologia, um mecanismo de tratamento do cliente muito próprio e vai trazer ao consumidor muito mais poder na sua mão quando for não apenas o poder financeiro, mas o poder de direito, o poder jurídico de exercer aquilo que a lei lhe garante, hoje não mais fragilizado, como era na década de 90, mas já com bastante força em razão da maturidade do nosso sistema jurídico. Bem, esse é um desabrochar de uma discussão que eu estou começando a investigar, então tem muita aresta solta. Eu sei que é muito passível de críticas, eu quis socializar essa discussão com vocês justamente para ver o que acontece, ver as opiniões, ver os comentários, críticas, xingamentos, fiquem à vontade. Já concluindo os meus 30 minutos, não sei se terei muito mais, então para ser bem, respeitar bastante o horário, eu encerro aqui minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, pela sua disposição. Acho que é sempre muito louvável ter alguém que opera na prática, né, dentro ou imerso nessa situação. Isso é muito louvável para quem muitas das vezes aprecia ou estuda isso dentro de uma perspectiva meramente dogmática. Então, a gente tem muito a aprender com a tua experiência prática profissional nesse sentido. Sobre a tua fala, e não querendo aqui alongar o nosso encontro de hoje, eu queria pontuar duas coisas. A primeira coisa que ficou um pouco mais clara no finalzinho da tua exposição, que é a indagação que a gente faz hoje. Será que esse consumidor exerce de forma racional a entrega desses dados? Ou será que, quando eu me cadastro numa plataforma de e-commerce, eu estou apenas com o desejo de consumir determinado produto? Eu acho que essa é uma preocupação central aqui. Será que o consumidor ele se preocupa com a destinação desses dados? Ou na forma como esses dados serão coletados e utilizados? Tem se discutido um pouco mais, até pela aprovação da LGPD, isso hoje. Mas, até então, a única preocupação do consumidor era cadastro, informações de pagamento e acabou. Né? Então, fico um pouco incomodado com alguma crítica que ainda é construída nesse sentido, de que a perspectiva do uso indevido de dados ela recairia tão somente numa perspectiva de análise sobre o comportamento do consumidor. Eu acho que num cenário como o que a gente vive atualmente, exigir racionalidade ou até aquela perspectiva mítica de que o soberano no mercado de consumo é o consumidor, né? Aquela ideia da teoria econômica marginalista de que o consumidor seria o soberano, exerce as suas opções de maneira racional, isso não encontra mais hoje qualquer tipo de guarida. A gente percebe muito claramente que a perspectiva atual de muitas empresas é uma perspectiva de assédio, é uma perspectiva que coloca o consumidor, né, numa situação, muitas das vezes, de ou contrata ou então simplesmente ignora tudo que está sendo imposto pela empresa, né? Ou seja, ou você contrata e assume o que está sendo imposto, ou então não contrata, não tem acesso ao serviço, não realiza nenhum ato de consumo. E aí é uma preocupação que eu sempre tenho pontuado com relação a isso. Né? Eu acho que dentro dessa ideia de um capitalismo de vigilância, dentro dessa ideia de um capitalismo de plataforma, o que se tem visto é uma perda gradual de soberania do consumidor, se não a sua extinção. Né? E aí entra um ponto de link muito importante com o finalzinho da tua exposição, que é a perspectiva da educação para o consumo.
Lá no artigo 4º e no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, desde a promulgação do Código, existe uma preocupação muito clara com a diretriz educacional, a educação para o consumo. A academia tem um papel de protagonismo muito claro nesse sentido. É importante nós promovermos eventos. Isso que nós estamos fazendo aqui é excepcional. É preciso que a gente dê clareza ainda maior ao que a LGPD traz, né? Especialmente para uma função informativa e também formativa das pessoas. Eu acho que o consumidor, a partir do momento em que ele consegue identificar quais são os seus direitos e garantias, ele tem maiores facilidades, né, de promover uma tutela mais eficaz, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Hoje se falou muito, durante a nossa palestra de abertura, sobre a atuação dos entes legitimados na tutela coletiva. Eu ouso dizer aqui que muitos legitimados para fins de tutela coletiva do consumidor, em matéria de proteção de dados, talvez ainda não tenham sequer lido ou acessado qualquer dado mais aprofundado acerca dos efeitos da LGPD no âmbito da relação de consumo. Então, a pauta da soberania do consumidor é importante nesse debate, a pauta da educação para o consumo também é igualmente importante. E aqui, antes de passar a palavra à professora Aline, eu gostaria de fazer uma provocação. Tá? Eu tenho orientado, estou orientando um trabalho de graduação na qual os meninos estão tentando, né? Isso aí é um problema de pesquisa que ainda está em aberto, mas eles estão tentando fazer uma análise econômica do impacto da LGPD nas micro e pequenas empresas. A gente sabe que não é barato você investir em tecnologia para aprimorar o tratamento de dados dos seus consumidores. Isso é muito caro, né? A tua experiência aí na área, Lucas, talvez te dê até um leque maior de informações do que eu tenho. Mas será que a lei, ao igualar, colocar todo mundo no mesmo patamar de observância de regras, né, unilateralmente impostas aí pelo Estado regulador, e sem qualquer gradação, seja para uma empresa multinacional, seja para uma micro e pequena empresa, ela não estaria onerando, dificultando a liberdade de iniciativa, não estaria criando ali um óbice maior à exploração da atividade econômica e tendo a reboque a criação até mesmo de uma barreira à entrada de novos concorrentes, né, fazendo com que esses grandes conglomerados continuem, né, no mercado, porque eles têm capital financeiro para se adequar à legislação, mas as micro e pequenas empresas não. Então, como tu enxerga esse papel, né, aí de regulação do Estado, especialmente sobre os efeitos da LGPD para as pequenas e médias empresas? Perfeito, Felipe. Foram comentários maravilhosos. Eu vou, pelo tempo, comentar apenas a sua última colocação sobre as PMEs, né, pequenas e médias empresas. A ANPD, né, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, abriu consulta pública para debater recentemente, acho que no final de agosto, uma resolução que vai abordar, vai regulamentar a aplicação da LGPD para pequenas e médias empresas. E o meu escritório atualmente está fazendo umas sugestões de redação para essa resolução. E eu não quero antecipar muita coisa importante, mas basicamente nós vimos muitos problemas nessa resolução que a NPD ainda não publicou, mas está querendo publicar. E um ponto muito interessante é que a NPD não está publicando nada sem antes fazer consulta pública. Então, isso eu acho louvável. Eles sempre estão ouvindo a sociedade civil, sempre estão se colocando à disposição para ouvir, olha, eu quero fazer isso, tá certo? É bem bacana isso, porque é uma área tão nova, tão recente, que está todo mundo aprendendo a lidar com isso ainda. Você comentou agora há pouco os legitimados para as suas coletivas. Se não me engano, foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que no ano passado fez uma resolução interna, uma portaria, eu acho, que colocava o órgão como controlador de dados e reconhecia membros, servidores, estagiários como operadores de dados. E esse entendimento é absolutamente errado do ponto de vista da lei. Teve que vir a NPD explicar o que é controlador, o que é operador. Então, realmente, se grandes órgãos
com um pessoal com uma cabeça maravilhosa para o direito, está tendo dificuldade, né? Então, realmente, apenas essa união de opiniões vai conseguir fazer uma coisa mais coesa e mais concreta, mais interessante desse ponto de vista. Mas sobre as PMEs, a resolução que a NPD pretende vir a publicar atualmente, por exemplo, vai tornar pequenas e médias empresas, EIRELI, empresário individual, enfim, completamente livres da exigência de nomear um encarregado de dados, nomear um DPO, por exemplo. Vai aumentar os prazos de resposta, acho que vai quadruplicar, se não me engano, os prazos de resposta a solicitações de titulares, alguns dos direitos dos titulares que está previsto lá no artigo 18 da LGPD não serão exigíveis das PMEs, como portabilidade de dados. Só que nós entendemos, quando nós fizemos essa análise dessa proposta de resolução, que ela está pisando na seara legislativa, ela está legislando, ela está realmente criando um cenário muito novo, muito diferente da lei, o que talvez a NPD esteja extrapolando um pouco o seu papel regulador, ela está já entrando na seara do legislativo. E outro é que, ao isentar, ela está colocando no mesmo balaio, vamos lá, inicialmente ela cometeu o erro de colocar pequenas, médias e grandes empresas na mesma seara. Agora ela está colocando o empresário individual junto com uma empresa de médio porte, o que novamente é um problema. Por exemplo, nós temos faculdades de 5.000 alunos, que é EIRELI. Você vai deixar a faculdade isenta da LGPD praticamente porque ela é uma EIRELI? Tem 5.000 titulares de dados ali, tem dados de aluna grávida que solicitou atendimento especial para fazer prova, dado de saúde, é dado sensível. Tem alunos que são, sei lá, superdotados e conseguem entrar na faculdade com 16, 17 anos, são menores de idade. Então, existe um cenário que não pode ser visto como sendo todos iguais. Nós temos, ainda falando sobre instituições de ensino, as instituições de ensino que não possuem fins lucrativos. Também tem isso, essa resolução isenta a aplicação de dispositivos da LGPD para empresas sem fins lucrativos. O que, novamente, é um problema, porque pode não haver o fim lucrativo econômico, mas há um potencial, um risco de a proteção de dados grande em um eventual incidente, em um eventual vazamento. Enfim, essa conversa vai longe, é um assunto delicioso, muito bacana de falar, mas infelizmente temos a barreira do tempo. Espero ter ajudado a comentar um pouquinho. Não, com certeza. Lucas, muitíssimo obrigado pela tua participação. Acho que esse olhar, como eu já disse, mais prático, né, de vivência prática profissional dos efeitos da LGPD no seio da atividade empresarial só fazem contribuir para que essas reflexões amadureçam. Sem mais delongas, gostaria agora de passar a palavra para a professora Aline Chamier Kozlov, que vai falar sobre a proteção dos dados pessoais dos consumidores. A professora Aline possui graduação em Direito pela Federal do Pará, mestrado por essa mesma universidade, é assessora jurídica do Centro Universitário do Estado do Pará, o CESUPA, e professora das disciplinas de Direito Civil e Direito do Consumidor na graduação e pós-graduação. Também é advogada e consultora jurídica. Professora Aline, a senhora tem a palavra. Muitíssimo obrigado também por se fazer presente. Estamos ansiosos para ouvir. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite do meu amigo professor Denis Verbicaro, né, para participar dessa segunda jornada paraense. Eu estive, acho que na do TRT também, quando teve, e sempre é motivo de satisfação a gente estar nesses eventos. Também agradeço ao professor Felipe. Tive a oportunidade de assistir às palestras do dia de hoje, excelentes, né? Então, é isso aí o que o Felipe falou, a gente tem que se reunir nesses eventos de cunho acadêmico e discutir, porque a lei é nova e tem muitos pontos aí que a gente precisa investigar e tratar, né? Eu digo que são sempre novos desafios regulatórios, está só começando. E o professor Lucas também muito bem colocou algumas situações que fazem a gente também refletir o outro lado, isso que eu achei interessante
a sua palestra, Lucas, porque você colocou o outro lado da situação e colocou uns pontos aí, apimentando, né, mais ainda essa discussão. Então, eu trouxe um material que eu vou compartilhar, deixa eu colocar aqui. Ok? Perfeito, doutora. Então, eu fiquei com a parte de tratar da proteção de dados em relação aos consumidores após o advento da lei, né? Então, eu vou trabalhar muito fazendo um cotejo entre as legislações, pontuando algumas questões da legislação em relação à proteção dos consumidores. E a gente não pode começar essa abordagem sem falar da sociedade da informação, né? Então, eu tratei durante anos, dando aula de consumidor, do dirigismo contratual, né? E hoje nós temos o dirigismo informacional. Então, na relação de consumo, diante da sociedade que nós vivemos hoje, que a informação ela passa a ser o núcleo estruturante, né, da economia, em todas as suas vertentes, e o CDC já nos falava em muitos dispositivos da informação. Se eu for contar, dá vontade de fazer... Vamos contar quantas vezes a palavra informação aparece no Código de Defesa do Consumidor. E já era uma grande preocupação, né? A informação dentro até da boa-fé, dos deveres anexos de esclarecimento e os desdobramentos dessa informação, que agora se tornou um universo muito maior, né, com a LGPD. Então, eu sempre destaco que nessa questão da informação, com os avanços tecnológicos de informática, nós tivemos um avanço da informação quantitativo e qualitativo, né? Uma informação que chega com facilidade para aquele consumidor. E é interessante que você tenha os dois polos, né? A informação hoje com a internet de um acesso amplo, né, para todos, mas também você tem um consumidor altamente informado e consciente. Eu vejo muito isso porque eu advogo na área do consumidor e eu achei interessante, essa semana chegou um cliente que ele já veio com o caso dele, e ele disse assim, olha, eu já pesquisei tudo, tem no Reclame Aqui, já tem tem um ranking de reclamações contra esse banco. Então, assim, me chamou a atenção, e era um consumidor idoso, interessante, de ver esse consumidor muito bem informado, né, consciente e esclarecido. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que a sociedade da informação traz seus efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais maléficos que a gente vê. E aí, não a posição do Lucas, já como DPO da empresa, mas eu vou estar do outro lado, isso que vai ficar legal, porque como advogada do consumidor, do vulnerável, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, esse consumidor, ele vai compartilhar informações, ele vai avaliar produtos e serviços. Quem aqui, antes de escolher um hotel, comprar um produto, eu costumo olhar, você vai olhar realmente as reclamações que já tem contra aquele fornecedor, o tipo de problema que já deu aquele produto, né, aquele serviço. Então, esse consumidor ele faz uma pesquisa antes de contratar. E ele também participa ativamente dessa cadeia produtiva, né? Ele não é mais aquele que vai só comprar, vai só contratar. Ele está ali opinando, ele influencia na opinião de outros consumidores, né? Ele induz o consumo. Quem aqui já não comprou um produto porque você leu uma avaliação excelente de um outro consumidor, né? Eu acho que todo mundo já incorreu nisso. Então, ele está participando ativamente no mercado. E ele também, quando ele participa ativamente no mercado, ele induz uma publicidade que é direcionada a ele, que é já uma publicidade que a gente fala contextual, não é mais aquela publicidade geral, já é uma publicidade daquele consumidor que está sendo vigiado na economia de vigilância, ele está sendo monitorado, né? Então, a gente já fala de uma publicidade contextual, segmentada, nessa publicidade comportamental online.
E a gente procura sempre, até quando eu falo em treinamento nas empresas, ou a gente vem falar, não usar muito juridiquês, né? E porque a lei tem que ser de fácil compreensão, que nem o CDCV em 90, a LGPD de fácil compreensão para todos, né? Todos nós somos consumidores e titulares de dados. Então, essa questão de você estar trabalhando essa questão de você estar trabalhando a publicidade comportamental, de estar vigiando esse consumidor, né? Um consumidor transparente, um consumidor que está sendo vigiado por geolocalização, né? Um consumidor que ainda está aprendendo a mexer com essas ferramentas, e aí, por mais que ele vá lá e dê o clique, que agora aceito o cookie, e às vezes você nem tem sequer a opção de entrar e ainda ver se eu quero ver aquele aplicativo, se eu quero baixar aquele aplicativo, logo que eu vou baixar, ainda nem entrei, já estou tendo que aceitar ali, e no celular dificilmente ele vai estar lendo, né? Ele acaba aceitando, porque eu já vi gente dizer, eu aceito, porque senão não consigo navegar no decorrer do aplicativo. Então, assim, isso tudo a gente vai ter que ver como vai ficar, porque é o que o professor Lucas muito bem colocou. A lei está aí, mas, assim, na prática, é muito diferente, né? E aí, já pensou se a gente for coadunar? O CDC diz que todo contrato de consumo tem que ter fonte 12. Já pensou? No celular, a gente mal consegue. Eu consigo ler uma política de privacidade, termos e condições de uso, muito bem no notebook. Mas se eu estou no meu celular, sinceramente, fica difícil, né? Então, a letra é menor, o formato é menor. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, esse consumidor que está sendo vigiado até nas suas emoções, dentro dessa nova economia, e é a partir dessa compreensão que a gente tem que começar a examinar. E eu olhei e assisti todas as palestras de hoje, né? Tive a felicidade de poder me dedicar e assistir, e realmente todos os palestrantes, desde o professor Bruno Mirage, professor Denis, professora Cinti, todos tocaram no diálogo de fontes, né? A gente não tem como tratar consumidor e Lei Geral de Proteção de Dados, senão através desse diálogo de fontes. E eu coloquei aqui algumas legislações que dialogam, mas não se esgotam aqui, tá? É importante dizer isso. Então, tem a lei geral, ela dialoga com o CDC, e aí nós vamos fazer esse cotejo ao longo da nossa exposição. Com o Marco Civil da Internet, que já tratava de uma forma bem incipiente, né? Ele cita lá a proteção do consumidor, a proteção dos dados, traz princípios para o uso da internet, mas não especificamente como veio fazê-lo a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei do cadastro positivo, tem a lei do acesso à informação. Agora, é o que eu falo, quando nós tratamos de um caso de idoso, eu já vou fazer também o diálogo de fonte com o Estatuto do Idoso, né? Quando eu vou tratar de um caso de saúde envolvendo proteção de dados de consumidor na área da saúde, eu já vou ter que pegar até a lei de prontuários médicos para ver e olhar aquela situação dentro do que a lei de prontuários médicos fala, as normas da Agência Nacional de Saúde, e na área de plano de saúde, a lei de plano de saúde. Então, o diálogo de fontes aqui, ele é constante. Tá? É uma tarefa que eu digo do intérprete, e aí de estar combinando e vendo o que vai preponderar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que eu não vou tratar do Marco Civil aqui, porque até nem teríamos tempo, né, para isso. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dialoga com o CDC, ambas são leis principiológicas, e analisando as duas é interessante porque alguns dispositivos são até muito semelhantes, principalmente na parte da responsabilidade, né? Então, são leis que definem conceitos. Logo que você abre a LGPD no artigo 5º, ela é bem didática, ela traz conceitos dos institutos que a lei vai trabalhar. E esse diálogo de fontes, foi até citado pelo professor Bruno Mirage, ele está no artigo 64 da legislação, né? Então, a gente vai usar aí as leis setoriais, as leis do ordenamento jurídico.
mas eu não diria que, talvez pelo meu apego grande ao CDC, que é um microsistema jurídico, eu achei que elas são parecidas, mas o CDC ainda é motivo mais do meu elogio, porque ele traça uma política de relação de consumo, ele traz a parte até das infrações penais, ele é um microsistema completo, né? Eu não tenho um pouco essa visão da LGPD, apesar dos meus elogios também à lei, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, para a gente relembrar o artigo 4º do CDC, que traz os princípios elencados, né? O primeiro princípio é o da vulnerabilidade do consumidor, mas é para lembrar que o nosso CDC, já que a gente está falando de diálogo de fontes, ele traz já regras em vários de seus dispositivos sobre segurança, informação, segurança e transparência. A LGPD também consagrou o princípio da transparência, né? Mas o nosso CDC, como eu disse, sempre tratou da informação e a transparência nas relações de consumo. E é interessante também que ele cita a harmonia dessas relações. É o que a gente vai ter que fazer esse exercício, né? Que até numa das provocações do professor Lucas, que eu achei interessante, como manter também essa harmonia, porque essa lei, a LGPD, não veio para proibir usar dados pessoais, nem teríamos como, né? Ela veio para regular. A melhor forma de fazê-lo é que a parte difícil, a execução. A gente está vendo agora, eu também elogio a Autoridade Nacional de estar abrindo para audiência pública e a participação da sociedade para que a gente possa também discutir isso, né? A lei ela não vem perfeita e a gente precisa trazer da melhor forma, porque senão a jurisprudência vai começar a ser construída, né? Eu só espero que não seja construída a crítica, que me sinta à vontade no ambiente para fazer de forma errada, como a gente viu naquela decisão da Cirela, que não tratou nem se você ler a decisão, está até errada as datas de vigência da lei, o que está sendo tratado ali, a lei, né, o caso se refere anteriormente à vigência da lei, então a gente espera, no mínimo, que os julgadores, assim como toda a sociedade, precisa ter conhecimento da legislação. E aí, só para falar mais um pouquinho do nosso querido CDC, né, que a ideia é fazer esse cotejo, o que o CDC trazia de dados dos consumidores? O nosso querido artigo 43, que ele tratava do banco de dados e cadastros de consumidores. Então, aqui você já vê o que tem também alguns princípios na LGPD. O acesso à informação, a questão da qualidade dos dados, que é o princípio da qualidade dos dados na LGPD, de que sejam verdadeiros, exatos, isso é crucial, né? A questão de informar previamente o consumidor sobre a abertura de cadastro, de fichas em seu nome. Mas, antes de prosseguir, eu queria deixar claro o seguinte: na doutrina consumerista se costumava, né, diferenciar bancos de dados e cadastros de consumidores como espécies do gênero arquivos de consumo em geral. Creio que com a LGPD se tornou desinteressante essa taxonomia entre essa diferença de classificação, que a LGPD ela já vem trazer banco de dados num conceito geral, né? Aquelas informações arquivadas no meio físico ou virtual. Então, de uma forma geral. Então, a gente vai ultrapassar essa discussão, né? E também aqui na questão da transmissibilidade, né? Naquela discussão, os cadastros, essa lei foi feita bem para a questão de crédito, né? Também esse artigo. Os cadastros são entre fornecedor e o seu consumidor, né? Hoje não tem isso, hoje as empresas estão todas interconectadas, eu tenho vários atores nessa relação, ao compartilhamento até pelo próprio consumidor de seus dados, muitas vezes. Então, a gente vai ultrapassar aqui. Mas esse artigo está aqui e ele continua operante, né? A questão da inexatidão, de que são equiparados a entidades de caráter público, inclusive para fins do habeas data, e a adequação dessas informações para a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é outro desafio que nós temos aí com relação também à Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, e aí já vamos falar especificamente mais da lei, né? A lei, e eu sei que aqui a gente também tem acadêmicos, né, que talvez tenham até tendo contato primeiramente com essa lei, ela trata dados pessoais, seja no ambiente físico ou no ambiente virtual. Eu tenho feito essas consultorias e treinamentos porque uma das fases dos programas de conformidade à lei geral é a fase de conscientização, de treinar. Eu sempre me preocupo com aquele colaborador, porque às vezes a empresa está toda no aparato da área de informática, de segurança da informação, com todos os recursos tecnológicos, mas o incidente de segurança, o vazamento vem a ocorrer porque, por exemplo, num caso de uma clínica, ficou exposto no balcão da clínica o prontuário da paciente. Imagina, com todos os dados sensíveis, doença, tipo sanguíneo, todo, e o prontuário vem toda a anamnese do paciente, né? Então, desde a primeira doença que ele teve. Aí você vai ver, isso gera um dano moral considerável para aquela pessoa e uma responsabilidade à luz da legislação. No final eu vou encerrar falando da responsabilidade, né? Mas assim, eu sempre nesses treinamentos, eu me preocupo muito com a parte física também. Também eu achei interessante o Lucas, ele falou, eu vou centralizar na parte online, mas a parte física, ela ainda é um motivo de preocupação. Por quê? Nós temos inúmeros CNPJs ainda no Brasil inteiro que sequer têm conhecimento da lei ou se adaptaram à legislação. Nesses treinamentos a gente vê, apesar de estar na mídia, né, a gente tem tido muitos eventos nas redes sociais também sobre a LGPD, mas o que me assusta é ver o desconhecimento da legislação. Então, assim, a gente está muito preocupado com os danos, já tem ações no judiciário, né? Vamos ter a tutela individual e coletiva, mas o lado do fornecedor mesmo, do empresário, ele não está preocupado. E pior, a gente às vezes faz convênios com órgãos públicos, vocês acreditam que não estão adaptados à Lei Geral de Proteção de Dados? Nós já estamos. E eu sempre falo nos programas de conformidade, tem um efeito cascata. O que eu estou adaptada, eu tenho política de privacidade, os meus contratos, já treinei meus funcionários, né? Eu estou procurando fazer as minhas obrigações da lei. Mas aquele parceiro contratual não está. E tem a responsabilidade solidária, a gente vai ver. Então, isso é preocupante hoje no mercado, né? É uma das preocupações do lado dos empresários, por exemplo, das empresas que ainda não tomaram conhecimento. As de pequeno porte, as startups, eu também tenho minhas dúvidas, viu, professor Lucas, eu acho que não pode tirar o que a lei colocou de obrigação para elas. Às vezes essa startup, essa empresa pequena que vai violar os dados dos consumidores, e isso na rede, caiu na rede, o dano é incomensurável. Então, eu acho que eu veria com muita cautela esse regulamento da NPD sobre as obrigações. Acho que não podemos tirar, nesse ponto eu sou mais rígida, as obrigações já colocadas na lei, que já foi um avanço que nós conquistamos, né? Foi baseado no regulamento europeu, tem umas peculiaridades no nosso país, mas a gente não pode tirar aquelas obrigações nesse sentido. Você pode atenuar, talvez, prazos, né? A questão de não ter o DPO, mas tem que ter um canal. Eu não vou ter o encarregado de dados, mas eu vou ter que ter um canal para aquele consumidor entrar em contato e exercer os direitos dos titulares, né? Então, isso tudo acho que tem que ser levado em consideração. Então, aqui eu coloquei para a gente ver nas definições que é ampla a definição de banco de dados na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente vai para o limite dessa tutela jurídica, né? Quando a gente fala no limite, é quem eu vou atingir. Como o tema é relacionado a consumidor, e o professor Lucas também muito bem ressaltou que hoje praticamente tudo vai ser relação de consumo, a lei ela traz assim didaticamente 3 categorias de dados, né?
os dados comuns, que seriam CPF, RG, nome, endereço, telefone, aqueles comuns, os dados sensíveis, que já são dados de saúde, da vida sexual, da opção religiosa, partido político, né? Dados que dizem respeito já a uma privacidade aí mais aprofundada desses consumidores, que não simplesmente saber o meu RG, o meu CPF, que hoje o CPF já vulgarizou, né? O CPF, você vai para um contrato de compra e venda, que o contrato de compra e venda, eu até lecionei muitos anos contrato, e eu trabalhava com os alunos, eu me lembro que era assim, quais são os elementos de um contrato de compra e venda, né? Tem que ter o objeto, o preço e o consentimento. É uma contraprestação, eu comprei e paguei. Hoje em dia eu faço uma compra e venda, mas pedem a minha vida cadastral inteira. Então, assim, há necessidade disso, né? Então, essa questão dos dados comuns, sensíveis, ou de criança e adolescente, porque, e aí falando dos hipervulneráveis, né? A criança e adolescente tem a vulnerabilidade acentuada, e a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 14, quando trata de criança e adolescente, deixa eu pegar aqui, né? Ela exige que, no caso de criança, seja dado o consentimento do seu responsável legal ou de um dos seus pais, né? Então, você está vendo como fazer a coleta desse consentimento, né? De uma forma que ele seja um consentimento expresso, não pode ser geral, não pode vir marcado ali já, ele tem que ser um consentimento que deixe claro, né? Porque aquela criança não tem juízo de valor para poder contratar um determinado produto, serviço. Mas, com relação ao adolescente, fica essa preocupação, né? A lei silenciou, a gente vai pelo regulamento europeu. Na verdade, precisaria do consentimento para adolescente, a lei não está falando. E aí a gente vai usar também o Código Civil nesse diálogo de fonte, né? O ideal é que se peça o consentimento, mas não vamos inviabilizar o mercado. Já pensou um adolescente estar navegando em aplicativos, em tudo, ter que ficar pedindo o consentimento do seu pai? Eu acho que, quando a gente fala em harmonia das relações de consumo, eu acho que tem que pensar esse lado. Então, por isso que a lei não colocou o consentimento. Mas para contratos, por exemplo, obrigações contratuais, o Código Civil diz que tem que ser assistido de 16 a 18 anos, né? Então, e antes tem que ser representado. Então, a gente também tem que levar em consideração o nosso Código Civil. Mas, a princípio, a exigência do consentimento expresso está só para crianças. E também, como a nossa legislação, na conceituação, adotou um conceito extensionista, né, nos termos do direito comparado, de dados pessoais, estende-se para dado pessoal. Tu já me perguntaram, a minha foto é dado pessoal? A minha imagem é dado pessoal? Tudo aquilo que venha, toda informação que venha identificar ou que seja identificável daquela pessoa vai ser considerado. Então, aqui eu limitei a tutela. E em consumidor? Vai ser só o consumidor, pessoa física. Porque nós temos o conceito de consumidor, o conceito padrão e as 3 equiparações, nós temos a pessoa jurídica também, né? Mas ela não está protegida aqui. A LGPD vai tratar do consumidor, pessoa natural, pessoa física. E os dados anonimizados? Eles são dados que eu já não posso identificar aquele consumidor, em forma nenhuma. Eu não posso reverter esse processo. Aí você diz, mas qual o limite disso? Porque é um risco, né? Como é que eu posso dizer que um dado está anonimizado 100%? Então, a gente vai também para o direito comparar. Não, a gente está usando, a LGPD usa o critério da razoabilidade. E é outro comentário que eu tenho para fazer da semelhança da legislação, em alguns pontos, tá? O CDC, ele traz vários conceitos jurídicos indeterminados, né? A LGPD também trouxe alguns conceitos jurídicos indeterminados. Então, quando ela usa expressões como com esforços razoáveis puder ser revertido,
né? E utilização por meios próprios. Então, se eu posso reverter aquela anonimização, e aí os esforços razoáveis, eu vou ter que verificar na análise do caso concreto, com as tecnologias disponíveis. Isso é um conceito jurídico indeterminado, né? Tem gente que diz, não, mas me diz uma... Não tem como, eu vou ter que ver no caso concreto. Então, se esse dado, com esforços razoáveis, ele puder ser revertido, ele volta até a proteção da LGPD. Então, anonimizados, ele está fora da tutela legal. Se for pseudo-anonimizados, né? Acho que não está aqui, eu não coloquei, mas é o artigo 13, ele fala no parágrafo 4º. A pseudo-anonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, seja direto ou indiretamente ao indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador no ambiente seguro. Então, nesse caso, ele vai ainda estar, o pseudo-anonimizado, sobre a égide de proteção da LGPD, tá? E aí, gente, eu falei no início que a LGPD é uma lei principiológica, tal qual o CDC, né? Basta violar um princípio, já pode gerar aí uma responsabilidade. Porque quem seriam os responsáveis? Os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? A lei traz dois, o controlador e o operador. O controlador que detém o poder daquelas decisões e o operador que segue aquelas orientações do controlador e vai responder solidariamente com ele. E no caso, enquadrando na relação de consumo, é o fornecedor de produtos e serviços. E aí, vejam, nós temos aqui, sempre se fala, a LGPD elencou 10 princípios no artigo 6º. Eu coloco 11, porque a boa-fé, ela está no caput do artigo 6º. E a boa-fé objetiva que nós já temos na relação de consumo. Então, aí, ela vai ser levada em consideração. Veja, a boa-fé, ela aparece também no artigo 52, parágrafo 1º da LGPD, em que, na aplicação das sanções administrativas pela INPD, né, quando for o caso, após um regular processo administrativo, eu lembro com contraditório, ampla defesa, e a gente está esperando a regulamentação a respeito disso, para poder aplicar as sanções, ele fala que será levada em consideração a boa-fé do infrator, né? Então, a própria LGPD, ela traz também essa questão da boa-fé. O princípio da finalidade, porque eu só posso coletar, tratar um dado se eu tiver uma finalidade específica e não uma finalidade geral, como a gente tem visto. Então, a finalidade tem que estar descrita, né? A adequação, ou seja, o momento de coleta desses dados, o momento que eu estou coletando, é adequado eu pedir aquele dado naquele momento? Ele só vai baixar um aplicativo, ele ainda vai navegar, ele ainda vai ver se ele quer ser meu cliente, se ele quer comprar, eu já peço outros tipos de dados. Então, o momento em que está sendo coletado aquele dado, né, ele tem que ser adequado também para aquela finalidade. E a necessidade que vem, eu digo sempre que está de mãos dadas com a adequação e com a finalidade, é o princípio da minimização. Eu preciso coletar esses outros dados, por enquanto não basta só o e-mail dela, a data de nascimento, muitas vezes, para eu ver até se você é criança, porque aí vira outro tipo de tratamento. Eu preciso naquele momento, então a necessidade eu preciso coletar somente coletar e tratar os dados necessários para aquela finalidade. O do livre acesso, que nós vimos já tinha no CDC, e aí a gente fala hoje, um dos fundamentos da LGPD é a autodeterminação informacional, né? Então, significa o quê? Eu, como titular de dados, tenho o direito a ter livre acesso, tenho o direito a perguntar para o DPO que dados a empresa dele tem, o que vão fazer com os meus dados, de exercer todos aqueles direitos do artigo 18. Né? Então, o livre acesso, ele já havia no CDC e, portanto, vem a casar com a LGPD.
A qualidade dos dados também, os meus dados devem ser exatos, né? Então, eu tenho como consumidor até ter um dever de vigilância sobre isso, de quando eu tiver acesso aos meus dados, se há alguma incorreção, inexatidão, eu tenho que pedir para corrigir. A transparência nessa relação. E para a transparência, eu queria só chamar a atenção que dentro do programa de conformidade, um dos instrumentos, são vários documentos, né, que tem que preparar, um dos instrumentos é a política de privacidade. E eu gosto sempre de falar dela na transparência, porque, primeiro, política de privacidade não é lugar para colocar consentimento de consumidor, tá? Não é. O que é? É exatamente para o fornecedor, o controlador, o operador, dizerem como ele trata os dados, dizerem os direitos dos titulares, quais os princípios informativos do tratamento de dados naquela empresa, se a empresa tem cookies ou não, se o contato do DPO, né, ou a gente vê quem possa ser esse intermediador. Isso é muito importante, porque na relação de consumo, o consumidor, primeiro, para obstar a decadência, deve se reportar e fazer a sua reclamação ao fornecedor, né? Então, ele pode fazê-lo já por meio do DPO. Segurança, e aí o CDC também já tratava da segurança, e segurança a gente vai ver, acho que é o artigo 46, ele fala segurança em todos os meios, como eu falei, os meios técnicos, segurança de sistema, segurança informacional, segurança em todas as suas vertentes de segurança, né? Prevenção, e aí temos a figura uma metodologia também, prevenir, fazer treinamento, fazer discussões, fazer a conformidade prévia da sua empresa, aquela política de privacidade está sempre sendo atualizada, usar a metodologia, por exemplo, do Privacy by Design, ou seja, eu vou conceber um produto já pensando na privacidade, já pensando nos meios tecnológicos para garantir a segurança daqueles dados, né? Seja de um produto ou de um serviço, porque o CDC trabalha com produto e serviço. Não discriminação, e foi muito bem colocado pelo professor Denis Verbicário, hoje a questão do geoblock e o geoprice, né? A questão da não discriminação em todos os sentidos. Eu localizei aqui na LGPD também para a gente, dentro dessa não discriminação, né? O artigo 11, parágrafo 5º, que foi introduzido pela lei que alterou de 2019, ele vem falando da questão das operadoras de plano de saúde. Então, é vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Então, a própria LGPD, na área da saúde, quando ela está tratando no artigo 11 dos dados sensíveis, ela faz essa vedação. Então, tem vários exemplos aí, o professor Denis falou muito bem ao tratar da vulnerabilidade algorítmica, né? E tratou dessa questão da não discriminação. E o princípio da responsabilização em prestação de contas. Então, responsabilização, a gente vai ver que a própria LGPD remete ao sistema de responsabilidade do CDC, e a prestação de contas, tudo que é feito tem que ser registrado, né? Seja quando for instado pela ANPD, tem que registrar os treinamentos, registrar os documentos, os relatórios. Essa questão de prestar contas é muito importante, porque até na aferição da sanção administrativa isso vai ter influência, né? Perante a ANPD. Aqui eu coloquei, eu não sei se dá para ver se o vídeo está em cima, mas está dizendo que para cada finalidade corresponde uma base legal. Eu não vou tratar aqui, porque ia ficar muito grande e só são 30 minutos. Eu estou me valendo um pouquinho do outro palestrante que não veio, tá, Felipe? Então, mas eu já estou caminhando já para o final, não se preocupe. Tranquilo, Aline. Eu acho que ficou um crédito, né? Então,
para cada finalidade tem uma base legal. Infelizmente, não dá para a gente ver e tratar das 10 bases legais que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? Mas, da feita que eu escolho uma, eu não posso colocar 2 bases legais para a mesma finalidade. Ah, Aline, como é que eu vou saber a base legal? Gente, não tem receita de bolo, cada caso é um caso e vai ter que ser visto no caso concreto, tá? Eu vou ter que analisar e ver qual é a melhor base legal. O consentimento é frágil, porque ele pode ser revogado. E tem aí umas regras de consentimento na LGPD. Mas se for uma execução de contrato, por exemplo, uma instituição de ensino que tem o seu contrato com o seu aluno, para ele ser aluno e eu poder executar aquele contrato de prestação de serviços educacionais, a base legal vai ser a execução do contrato, né? Ele não pode dizer, não quero os meus dados aí, tira, ele vai deixar de ser aluno. Então, a análise da base legal também é um aspecto muito importante que é feito para o enquadramento. No artigo 11, nós temos bases legais para dados sensíveis. Aqui eu já falei, são as medidas de segurança, né, que técnicas administrativas que devem ser observadas. Eu coloquei esse artigo porque, como eu vou falar de responsabilidade, lá no final do artigo da responsabilidade, ele fala que também, quando não forem observadas as medidas de segurança do artigo 46, ele pode ser responsabilizado. Me preocupa porque tem situações muito amplas, né? A lei traz conceitos muito amplos. Então, aqui esse artigo 9º, eu coloquei também porque ele vem dizendo que o princípio do livre acesso envolve saber essas informações. Então, isso pode ser útil ao fazer uma política de privacidade, colocar a finalidade, a forma e a duração do tratamento, e também cada caso vai ser um caso. Por exemplo, no caso das universidades, né, a gente tem que observar a lei de acervo acadêmico, porque há prazos ali para a guarda de documentos acadêmicos. A lei de prontuários médicos fala que em 20 anos eu tenho que guardar um prontuário médico. Então, aquela informação do prontuário tem que estar guardado. Já tem a própria lei fala que o prontuário pode ser digitalizado, é até mais seguro. Então, vejam, a forma que eu vou armazenar aqueles dados é de extrema importância. E a segurança também tem que ser nessa situação. A identificação do controlador, informações de contato, né? Informações acerca do uso compartilhado, isso tudo está na política de privacidade, que eu vou dizer para aquele consumidor com quem que eu vou compartilhar os dados dele, com que finalidade. Por exemplo, às vezes você, numa instituição de ensino, é obrigatório você compartilhar dados com o MEC, com o censo, você precisa, e aí, mas ele não vai me dar o consentimento para isso, eu não preciso. Consentimento é uma das bases legais, porque é uma obrigação legal do regulador. A gente tem que estar atento a essas situações, né? Porque para ter esse equilíbrio. E quando eu uso a base legal do consentimento, é importante que eu não passe para esse consumidor informações que o leve a consentir erroneamente, induzido ao erro, como informações de conteúdo enganoso ou abusivo. E aí eu vou cair no artigo 37, que veda a publicidade abusiva e enganosa do CDC. Aliás, a discriminação de dados também é uma forma abusiva, né? Então, eu coloquei esses artigos. Como a linguagem tem que ser para a compreensão de todos e não o juridiquês, né? A gente tem que descer e trazer uma linguagem mais fácil, achei interessante, agora no dia 10 foi publicado pela Senacom, é bem resumido, mas ele traz aí definições e alguns direitos dos titulares para os consumidores. E ele dá umas dicasinhas de segurança, né? Eu digo que o advogado sempre tem que estar de mãos dadas com o TI. Não só nessa parte, é engraçado a interdisciplinariedade da LGPD, né? A gente não pode, nós da área jurídica, estarmos só. A gente tem que estar acompanhado de alguém da área de TI. Então, a criação de backups, verificação em 2 etapas, criptografia, não baixa aplicativo.
Pode parecer um pouco o óbvio, mas assim, os casos que têm aparecido de danos, que a gente já tem entrado com a ação, eles envolvem exatamente a não observância desse óbvio, do mínimo de uma segurança. Então, esses casos, e eu escolhi falar de banco, eu já estou finalizando, né? Está tendo muitos casos de Pix, muitos casos de empréstimo consignado e os bancos virtuais que têm sido os grandes vilões, né? Nessa questão, eu fiz uma pesquisa porque já coincidiu de aparecer uns 3 casos de clientes enganados porque foram vítimas de fraude, seja porque um chip foi clonado e entraram no aplicativo do banco dele, porque como o professor Bruno Mirajo falou, hoje em dia quase ninguém vai no banco, né? Você baixa o aplicativo e faz exatamente as suas operações todas pelo aplicativo do banco no seu celular. Então, quando é invadido, né? E aí não me perguntem na área tecnológica, por isso que eu digo, eu ando de mão dadas com alguém de TI, ele é invadido e ele possibilita o acesso, daí, professor Lucas, a vulnerabilidade. Eu tenho notado como advogada desses essa área é muito difícil. A gente pede a inversão não nos dá prova, porque não tem como, né? Primeiro que eles não me dão cópia do contrato, não me mandam por e-mail, é tudo feito pelo aplicativo. O meu cliente tem que fazer o quê? Ata notarial para poder servir de prova na justiça. Então, ele vai pegar todas aquelas informações no aplicativo, no WhatsApp dele, porque eles automaticamente encaminham para o WhatsApp. E só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, no ranking do Banco Central, nós tivemos o total de 23.145 reclamações. Só nessa parte. E aqui, olha, os casos que eu tenho são esses: abertura de conta sem a documentação necessária ou com a documentação falsa. Abriram contas em bancos virtuais, que já estão ali, eu olhei até o banco, ele está lá no topo, abriram contas virtuais sem sequer o consumidor ter conhecimento, usar os dados pessoais dele, compartilhado por um outro banco, que ele fez o primeiro contato com ele. Mas o segundo banco, não. Ele não tem qualquer contato, não sabia nem que existia esse banco virtual. Então, assim, na área bancária, já que a gente está falando de danos ao consumidor, eu tenho verificado na prática, realmente, essa questão de informações inadequadas, irregularidades contra a integridade, confiabilidade e segurança. Vejam, tem um caso do meu cliente que ele tinha reconhecimento facial no banco. Eles entraram e tiraram o reconhecimento facial e conseguiram baixar a aplicação, passar para uma outra conta. Então, a delegacia virtual realmente deve estar cheia desses casos de banco. Essa decisão não foi embasada a LGPD, mas, por exemplo, houve uma falha também na clonagem do chip que gerou responsabilidade objetiva, né? Essa outra também, nós tivemos a clonagem do chip, olha, abertura de conta corrente sem autorização. Estou com os casos desses, tudo em banco virtual, sem autorização. E o consumidor, o pior, ele já foi surpreendido, e aí, Felipe, casa muito bem com a lei do superendividamento agora, né? A oferta do crédito, né? O assédio do consumo, porque ele foi já surpreendido simplesmente com um empréstimo consignado, ele já tinha descontando, ultrapassando até mais de 30%, descontando no seu salário. Então, a gente coloca todo mundo aí como solidário, porque os sistemas de segurança foram falhos, da operadora, do banco que permitiu, do banco que compartilhou, do que abriu a conta. Então, a gente tem que ver no judiciário decisões mesmo com caráter punitivo e educativo, porque isso está avançando, né? E como eu falei, me preocupa aqui. Claro, os bancos, até pela sua condição financeira, já têm condições de contratar uma consultoria, já fizeram adaptação, a conformidade, então aí se torna até pior, né? Porque não estão pondo em prática o que eles estão divulgando no seu site com a sua política de privacidade. Os direitos dos titulares também não vou me alongar, estão no artigo 18 e tem também o do artigo 20.
que foi muito bem colocado pela professora Cíntia, né, hoje à tarde, quando ela falou que essa revisão dos dados na base em tratamento automatizado, ela pode ser feita, mas resguardado o sigilo, né, comercial, ela fala que isso tem que ser auditado pela NPD. Então, foi muito bem colocado por ela na palestra de hoje à tarde. Aqui eu vou pular, porque eu já falei que as relações de consumo na responsabilidade vão ser aplicados o CDC, tá? Mas olhem a LGPD, para a gente já finalizar, tá? Professor Felipe, não fique desesperado, eu já estou finalizando, tá? A responsabilidade, o artigo é muito semelhante à redação do artigo do CDC. Eu achei muito semelhante, ele traz regras de solidariedade, né? A efetiva indenização, e aí eu vou lembrar do princípio da restitutio integro, indenizar ao máximo os danos sofridos pelo consumidor, vamos usar a desconsideração da personalidade jurídica, tudo que tem aí no nosso microsistema de proteção, tá? Então, eles vão ser responsáveis solidariamente quando houver um incidente, e também por não respeitarem a legislação. Isso que é interessante. Eu não preciso ter um incidente, eu não preciso ter um vazamento de dados, né? Eu posso ser responsabilizado se eu não estou observando a LGPD, a legislação. A inversão do ônus da prova, que eu tenho usado exatamente por essa vulnerabilidade do consumidor em provar quando ele vai recorrer ao judiciário, ela é muito semelhante também, praticamente uma cópia da redação do artigo 6º, inciso 8º, mas com uma diferença, tá? Ela traz aqui um elemento novo, além da verossimilhança e da hipossuficiência, ela traz na LGPD, no artigo 42, parágrafo 2º, quando a produção da prova resultar excessivamente onerosa, que esses casos, principalmente dos bancos digitais, que se torna muito difícil para aquele consumidor aquela prova, né? E quando a gente fala de responsabilidade, foi igual essa decisão da Cyrela, também um dos fundamentos, quem for ler, é interessante, até para a gente aprender com os erros e acertos, né, do judiciário, essa decisão, quando você quebra o nexo de causalidade, você não tem como responsabilizar. Então, o consumidor, dentro da responsabilidade objetiva, ele tem que provar o dano dele, nos casos concretos, e essa prova tem que ir para os autos, né? A não ser que ele peça a inversão do uso da prova, quando se torne difícil para ele levar isso, tá? E ele tem que provar o nexo de causalidade, porque a LGPD e o CDC não tratam a responsabilidade de forma ilimitada, absoluta. Ambas as legislações prevêem as excludentes de responsabilidade, né? Que a gente já vai ver no outro slide. Eu achei que era o próximo, mas esse só fala do direito de regresso contra os responsáveis, tá? Porque como há solidariedade, o que responder perante o consumidor pode se valer do direito de regresso contra os responsáveis, isso a LGPD também trouxe. E para finalizar a nossa exposição, a gente vai falar das excludentes, porque a responsabilidade não é absoluta. E aqui eu me deparei muito semelhante com a redação da responsabilidade no CDC, principalmente com o uso da partícula só. Se lembra daquela discussão? Esse elenco, quando eu uso só não será responsabilizado, ele é taxativo ou meramente exemplificativo? E nos casos de caso fortuito e força maior? Seria igual à jurisprudência? O fortuito interno pode responder, o fortuito externo vai quebrar o nexo de causalidade e não vai responder. Então, são questões para a doutrina, para a jurisprudência tratar. Então, os agentes de tratamento, no caso os fornecedores, eles só não serão responsabilizados quando provarem que eles não fizeram aquele tratamento de dados pessoais, que, embora eles tenham feito o tratamento, não houve violação da legislação, e aí é muito importante para quem advoga por outro lado, por exemplo, a questão da prestação de contas, os documentos, os registros de que ele observou tudo que a legislação traz, ou ele vai mostrar que o dano é de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro, ou seja, o próprio consumidor vazou aqueles dados na web,
né? Ou ele mesmo forneceu seus dados, ou um terceiro, né? E aí a gente tem que ver, mas um terceiro invasor do sistema, o seu sistema, eu posso culpar esse terceiro? O seu sistema não tinha a segurança contra invasão de hackers, de crackers, como é que fica? Né? Então, isso tudo a gente vai ver e vai acompanhar com a jurisprudência, tá? A semelhança também do CDC, se lembra o CDC que ele diz o produto é impróprio, o serviço é impróprio, ele traz esses conceitos? A Lei Geral de Proteção de Dados também traz o conceito do que é um tratamento irregular, e é um conceito jurídico indeterminado, porque ele vai levar em conta circunstâncias relevantes, o modo que foi tratado, o resultado dos riscos que se esperam, as técnicas disponíveis na época, ou simplesmente, e aí aqui é bem amplo, né? Aí eu posso classificar como irregular, quando ele deixou de cumprir as medidas de segurança do artigo 46. Por isso que eu coloquei adiante aquele artigo. Então, essa é uma situação, né, que a gente vê, já encerrei, professor Felipe, que a gente vê também o que vai ser construído futuramente pela doutrina, pela jurisprudência, no grupo de pesquisa de consumo e cidadania, tem muito tema para se pesquisar, se investigar. Quando a gente fala assim que os efeitos colaterais geram novos desafios regulatórios, é para isso. Vai dar muito trabalho acadêmico, eu espero, muitos artigos, porque a ideia é essa, é nova legislação, e a gente ainda está aprendendo, né? Estamos aprendendo junto, nós estamos aprendendo junto com os controladores, os operadores, os consumidores, e vamos ver aí com os anos como é que isso vai se manifestar. É isso, gente. Fico aí à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. Professora Aline, muitíssimo obrigado por essa palestra magnífica. Acho que a professora Aline quase que esgota, né, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, desde a base principiológica, passando por um aspecto de direito material, até chegar na parte de responsabilidade civil, inclusive tratando de excludentes. Então, a gente não poderia ter um fechamento desse primeiro painel de hoje, né? Esse painel que eu digo porque esse painel sobre proteção de dados iniciou à tarde, está sendo concluído agora, com uma visão bastante completa da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, professor, em nome do nosso grupo de pesquisa, eu gostaria de agradecer tanto a participação da senhora quanto do professor Lucas. Tenho certeza que nossos alunos gostaram muito das discussões que aqui foram travadas nesse nosso segundo momento de socialização. Eu tenho apenas uma pequena contribuição a fazer, não sei nem se uma contribuição, na verdade, uma provocação à professora Aline, né, e o Lucas também pode depois comentar algo, se quiser, fique à vontade, que é com relação à postura, já que se tratou aqui de bancos, né, e superendividamento e controle da atividade bancária é algo que eu gosto de pesquisar. Já que se tratou aqui um pouquinho sobre LGPD e bancos, eu gostaria de levantar um pouquinho o debate acerca do Open Bank. Estamos vendo aí na televisão, na internet, nos aplicativos dos bancos privados, né, bancos públicos, um incremento substancial à adesão ao sistema de Open Bank. Para quem não sabe, o Open Bank nada mais é do que o clique do consumidor na plataforma para que as suas informações bancárias com aquele determinado banco seja compartilhado com outras instituições financeiras ou fintechs aqui instaladas. Basicamente, o sistema de Open Bank se estrutura dessa forma, né? E aí, o que me preocupa um pouco é que, por esse modelo editado aí pelo Banco Central de Open Bank, né, aquelas instituições financeiras classificadas como S1, que tem um porte igual superior a 10% do PIB, né, elas teriam uma participação aí quase que obrigatória, e o consumidor poderia, nesse caso, convalidar a possibilidade de compartilhar ou não os seus dados com outras instituições desse porte. E aí, professora Aline, me chama a atenção algo que
no início da sua fala ficou muito claro, e que eu costumo sempre relembrar em sala de aula, que é o princípio da informação, né? O princípio da informação, eu costumo dizer que ele é um princípio corolário do Código de Defesa do Consumidor, né? Tanto ele quanto o reconhecimento da vulnerabilidade. E, de fato, se nós formos analisar o código, a gente vai ver que, na grande maioria dos dispositivos, a informação está presente. E aí, o que me preocupa? Me preocupa a forma como a Lei Geral de Proteção de Dados será aplicada dentro dessas plataformas no segmento bancário, ou seja, a forma como a coleta desse consentimento será realizada. Esse é o primeiro ponto. Porque quando a gente abre hoje qualquer aplicativo de banco, você tem lá várias opções, vários balãozinhos começam a aparecer, e vai que não desse você dá o seu consentimento, né, para que determinada informação bancária seja compartilhada. E o segundo, que é a forma como as instituições estão incentivando essa adesão no nosso segmento bancário brasileiro. Eu não vi, confesso, em nenhuma dessas propagandas realizadas pelos grandes bancos aqui privados brasileiros, uma perspectiva informacional no sentido de informar efetivamente o que seria o Open Bank. Né? O que a gente vê é, vem aí o Open Bank, o consumidor terá mais oportunidades de crédito, o consumidor terá oportunidade de reduzir taxas de juros, o consumidor poderá contratar um empréstimo habitacional, enfim. Há um leque de pseudo-benefícios, mas não há, a reboque, uma contribuição por parte da oferta, nesse momento, no sentido de informar esse consumidor de forma qualificada. E aí eu volto para o início, né, da exposição da professora Aline. Dirigismo contratual, dirigismo informacional. Hoje a gente já vive um outro lado da moeda, não sei se a professora Aline vai concordar comigo, mas hoje o consumidor ele já tem tanta informação que ele não tem informação nenhuma. O excesso de informação, muitas das vezes deturpada, faz com que esse consumidor não tenha informação nenhuma, ou tenha uma informação que não é fidedigna. E aí entra a minha preocupação. Será que, dentro do segmento bancário, dentro dessas estruturas hoje, que as instituições financeiras, as fintechs, né, massivamente investiram aí em tecnologia ao longo desses últimos anos, né? Será que isso não é um agravamento dessa vulnerabilidade informacional? Não representa um agravamento da vulnerabilidade informacional? Será que a gente não precisaria ter um aprofundamento, né, do comportamento empresarial no sentido de informar adequadamente esse consumidor sobre o que é, de fato, compartilhar aqueles dados bancários, as minhas movimentações, os meus hábitos de consumo de crédito em determinado banco, né, e a dificuldade operacional em si estabelecer como esse consentimento vai ser realizado. Então, é mais uma provocação que eu faço, né? Levanto a bola aqui para que os demais professores, caso optem ou queiram, façam algum comentário, né? Será que o sistema de Open Bank, de fato, já poderia ser efetivamente aí autorizado por parte da supervisão prudencial do Banco Central? Né? Será que não seria um passo, né, muito grande em situações na quais a LGPD ainda está tateando, né, está sendo incorporado no seio da atividade empresarial? Como é que vocês veem um pouquinho essa perspectiva? Olha, eu concordo com as tuas observações, né? Eu acho que isso tem que ser visto com muita cautela. Eu também achei temeroso, tá? Primeiro, é básico. A resposta é até simples, Felipe. Eles vão ter que observar, não posso compartilhar meus dados com terceiros, sem eu saber, sem ter o meu consentimento. Esse consentimento ele tem que ser
qualificado, que a gente fala, ele tem que ser esclarecido, específico, tem que ser de forma transparente. Então, eu pegaria até para dar todos os princípios que a LGPD traz. Primeiro, qual a finalidade? Para que finalidade? Por que precisa compartilhar esse tipo de informação? Aquele consumidor ele tem que estar sabendo isso. As fintechs também estão no ranking do Banco Central de reclamações, estão junto aqui com os bancos, e assim, a gente sabe que os bancos, eu até não falei, mas você sabe que uma das bases legais é a proteção ao crédito. Dizem que é a jabuticaba brasileira, porque isso não tem na legislação fora. Isso ainda me chamou a atenção, ainda não me debrucei sobre isso, mas isso é interessante até para a tua área, Felipe, porque essa proteção, o que vai justificar o crédito? Então, assim, o meu medo é que tudo se coloque no bolo dessa base legal, porque aí, se é o crédito, eu excluo a base legal do consentimento. Veja, eu não posso ter duas bases legais para a mesma finalidade. Então, o estudo dessa base legal acho que ainda tem que ser feito. O uso, agora eu li também, outro dia, acho que foi ontem, que eu li que o Pix agora vai poder sacar no Pix. Então, isso também me apavora, né? A gente já tem muitos casos de Pix. Não que eu seja contra o Pix, tem me ajudado em muitas situações, mas é uma facilidade. Mas, assim, é aquela questão, a cada inovação tem um desafio regulatório. A gente tem que regular de uma forma que eu não impeça o desenvolvimento, né, tecnológico, mas também que eu também não cause danos, os chamados efeitos colaterais para aquele consumidor. Então, eu respondo assim, que vai ter que obedecer todos os princípios, a legislação vai ter que ser transparente, senão vai ser objeto de uma reclamação por DPO, uma ação coletiva, né? E aí os nossos IDEC, Brasilcom, a gente tem aí os sujeitos legítimos muito engajados nessa proteção do consumidor. E eu gostei do que você falou, porque é verdade da questão do excesso de informação. É igual o excesso de publicidade, sabe quando polui e você não lê nada? Você falou uma coisa muito oportuna, Felipe, porque o excesso de informação também é prejudicial. Foi o que você disse, eu posso ter um excesso e não ter informação nenhuma. Você já viu quando aparecem vários pop-ups, vários balões, você vai clicando, porque você quer entrar naquela sua página, então eu estou com pressa. Eu sempre ressaltei, a relação de consumo trabalha com a velocidade. E a velocidade, às vezes, pode fazer eu não ler uma cláusula, eu não ler um aspecto importante daquela minha contratação. Eu não sei como a gente vai conciliar a fonte 12 que o CDC pede com todos os contratos, porque isso é uma coisa que me incomoda, sabia? Ainda está lá. Então, eu acho que passa por aí, tá? Eu concordo, muito oportunas as tuas ponderações. Obrigado. Eu acho que o Lucas quer falar, ele levantou a mão. Sim, quero sim. Vou aproveitar o embalo, né, já que nós falamos de Open Banking, e pontuar pequenas características da situação toda. Bem, o Open Banking, eu brinco, né, eu digo que é basicamente o cadastro positivo 2.0. Pois nós temos, inclusive na lei do cadastro positivo, eu acho que é o mais próximo de lex mater, de lei materna da LGPD. Tem muito da LGPD já na lei de cadastro positivo, sobre proteção de bancos de dados, sobre transparência para o titular, para o cidadão, enfim, sobre compartilhamento de dados. E o Open Banking vem como uma plataforma de compartilhamento não apenas sobre dados de adimplência, né? O cadastro positivo fala isso. Vai compartilhar dados de adimplência. O consumidor X está pagando seus boletos do Banco do Brasil. Então o Itaú vai saber disso também. Enquanto que o Open Banking é compartilhar qualquer dado que o banco tal tenha sobre sua posse. Agora, a professora Aline bem comentou, né, sobre o compartilhamento de dados, que tem que ser informado, tem que ser transparente, que o consumidor tem que saber disso. E claro, é óbvio, o consumidor tem que estar sabendo disso. O princípio da transparência, eu acho que seria o principal da LGPD, é trazer realmente muita transparência ao titular, ao consumidor. Contudo, e eu, ao menos do lado de advogado de banco também, alguns bancos são nossos clientes, eu não vejo tanto problema quanto o compartilhamento,
Por exemplo, para cada tratamento de dados, para cada finalidade, há a necessidade de uma base legal, como a professora Aline bem colocou. E o compartilhamento não precisa ser o consentimento. Digamos, se um banco utiliza o serviço da Amazon de armazenamento em nuvem, que fica lá na Virgínia, nos Estados Unidos, é um serviço que vai retroalimentar o próprio banco. Eles não têm que pedir o consentimento do cliente para utilizar ou não o compartilhamento para a Virgínia. Tem só que informar que isso acontece. A base legal aí é o legítimo interesse. Eles têm o legítimo interesse de aprimorar os seus próprios serviços. Então, claro, depende muito do compartilhamento. Dá para fugir do consentimento e colocar em outras bases legais que estarão pautadas na legislação, sem a necessidade do consumidor, do titular, dar esse ok. Claro que o banco compartilhar dados com instituições estranhas ao sistema bancário nacional, aí realmente sem o consentimento e sem encontrar aí uma outra base legal, como obrigação legal para fundamentar isso, aí realmente nós teremos um problema bem grave. Porém, como nós temos o Banco Central no meio de tudo, regulamentando, exercendo uma visão talvez forte, talvez não, enfim, sobre essa prática, é algo que eu entendo que vai acabar sendo minimamente organizado. Claro, eu estou sendo bem otimista com a coisa toda, afinal, eu não tenho pretensão de ficar enxugando o gelo dos meus clientes que são do sistema bancário. Mas, bem, é isso. Adorei a fala da Sra. Aline. Realmente anotei algumas coisas aqui. Evento maravilhoso. Parabéns a todos. Obrigada, foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Aline. Tenho certeza que a gente conseguiu fechar esse primeiro painel aqui de maneira espetacular. Acho que foi um dia muito proveitoso. Nosso primeiro dia aqui, a gente começou com carrão de cena, né, tratando da LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, nas mais diversas, né, facetas que o tema poderia abrir aqui a oportunidade de debate. Então, reforçar o meu agradecimento em nome do CESUPA, em nome do nosso grupo de pesquisa, desejar que o nosso segundo seminário aqui, amanhã, mantenha esse nível. O problema é esse, né? A gente começar com o nível aqui em cima, manter até o final, né? Então, desejar aqui que amanhã também as atividades sejam conduzidas da mesma forma e espero todos amanhã, às 9h da manhã, oportunidade na qual trataremos de um tema que é um pouco, superendividamento, né? Vamos falar amanhã. Eu, Amanda Flávio de Oliveira, Clarissa Costa de Lima, Sofia Vial e o professor Frederico Moesch, acerca da nova lei de superendividamento. Reformou recentemente o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 14.181. Então, aguardo todos vocês amanhã, às 9h, aqui pelo Zoom. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui e dou por encerradas as nossas atividades do dia de hoje. Uma boa noite a todos. Até logo. Até logo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.